Olá, boa noite. Meu nome é Roberta Menezes, está começando mais um CME no ar. Vamos juntos até às 18h40. E hoje o tema do programa será Empreendedoras e redes sociais, limite entre o profissional e o pessoal. Eu estou aqui com 3 convidadas lindas, maravilhosas, talentosas, que é a Mariana Bamed, especialista em Direito e Deveres do Empreendedor, advogada e consultora empresarial. Boa noite, Mari. Boa noite. Estou aqui também com a Glauviana, que tem mais de 10 anos de experiência em marketing digital, com foco em estratégias para construção de marca e relacionamento do cliente. Boa noite, Glau. Boa noite. E a nossa querida Lúcia Antunes, que é empreendedora, dona do Alfa Espaço de Beleza, que tem 2 unidades na Cidade Nova. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Beta. E antes de conversar com essas 3 mulheres maravilhosas, vamos ouvir a vinheta do Clube das Mães Empreendedoras. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. Bom, gente, antes de começar o programa, a gente não pode deixar de agradecer a Rádio Mineiríssima, que está nessa parceria fantástica com o clube. E esse estúdio aqui, gente, vocês não estão vendo aí, mas está cada dia mais maravilhoso para a gente poder trabalhar aqui dentro. Então, vou começar aqui perguntando para a Mari, que é especialista. Eu quase perdi o ar aqui de apresentar a Mariana, que é tanta coisa. Oh, meu Deus. Ô, Mari, conta um pouquinho para a gente. Tem algum risco... Por exemplo, eu tenho um perfil pessoal e começar a postar coisas profissionais no meu perfil, o que você orienta para quem está começando agora? Porque muita gente a gente faz isso, porque a gente já tem, às vezes, um perfil com muito seguidor na nossa conta pessoal e começa a empreender. E a gente não tem um perfil separado ainda. O que você acha melhor, assim? O que você orienta que a gente faça? Assim, Bom, começar a postar coisas profissionais no perfil pessoal não é um problema. O problema é manter esse perfil pessoal como algo comercial. Por quê? Faça algumas misturas aí, né? Primeiro que a atividade comercial não caracterizada, ela viola termos de uso das plataformas. Então, as plataformas podem entender que aquilo é um perfil comercial disfarçado. A gente nem sabe essas coisas, né? Na verdade, a gente seleciona lá ali os termos de uso, mas ninguém lê. Mas tá lá, né, que ele tem uma finalidade. Então, se começa a usá-lo como comercial e é uma conta pessoal, vai caracterizar um desvio de finalidade. Eu posso ser banida dessa plataforma, por exemplo. Posso tomar uma suspensão. E aí começo porque tem muitos seguidores e vou perder totalmente a visibilidade. Então, é um ponto a se observar. Outros pontos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele considera que as relações consumeristas, elas têm que ser claras. Então, o fornecedor, ele tem que ser caracterizado como fornecedor. A publicidade, ela tem que dizer sobre o produto ou serviço. Então, se é uma coisa muito disfarçada, ela perde essa clareza e isso se torna abusivo. Então, vai atrair consequências do Código de Defesa do Consumidor para uma relação que está escusa ali, ela não está aberta, né? A informação não é clara. Outra questão importante também, existem algumas profissões, por exemplo, a advocacia, medicina, outras, que o Código de Ética regulamenta limites para propagandas. Então, se eu uso da minha conta pessoal para fazer propagandas que a OAB, por exemplo, me limita no código, no Estatuto de Ética, eu estou fazendo uma violação também, ainda que esse perfil seja pessoal. Eu não posso simplesmente dar a cara lá e falar qualquer coisa, né? Só porque não é uma conta comercial. Então, o ideal, né? A pergunta que você me fez, é um risco começar? Não, começar não é um risco, mas o ideal é transformar essa conta numa conta comercial e adequar o perfil ao que está sendo feito ali.
Entendi. Então tem o risco de você ser banido pela plataforma e se você tiver pertencente a um conselho, ainda tem o risco de ser banido pelo conselho também. Ainda tem o risco de incidir nas regras do Código de Defesa do Consumidor por não deixar claro o que você está fazendo ali naquele perfil. Então o ideal é você ir migrando aos poucos para um perfil comercial. Quando você começa no pessoal, você já não começa no comercial exatamente. direto, né? Você não vai começar no comercial, faz uma migração. Ideal mesmo é migrar antes de começar a postar. Tá? Eu já abri o comercial, né? Ou faz migração antes, se você quer aproveitar ali os seguidores, aproveitar o relacionamento que você já tem com aquele perfil, faz a migração, depois começa a postar. É possível, né, fazer essa alteração. Né? A especialista vai saber dizer melhor que eu. É possível, né, Glau? É completamente possível, na verdade até muito recomendado. Eu não sei se existe, vocês já viram uma pesquisa, mas existe uma pesquisa mostrando que atualmente a maior parte dos perfis, inclusive bloqueados, são de mulheres. Por questões de segurança, por questões de privacidade, por questões até de resguardo da saúde mental. Muitas de nós preferem manter um perfil pessoal fechado por esses critérios, né? Então, a partir disso já fica difícil você ter um perfil profissional se você depende desse perfil pessoal. Por isso é indicado mesmo que você faça ou a transição, se você já tem alguns conteúdos e uma audiência relevante nesse perfil, transferir ela para uma conta profissional, que hoje é uma questão de configuração dentro da plataforma mesmo, e continuar alimentando esse perfil com conteúdo profissional, com conteúdo do seu negócio comercial. Para o algoritmo também entendendo que a sua comunicação está mudando. Entender o seu público, né? Direcionar para as pessoas certas, né? Exatamente. Aí você começa uma coisa interessante do perfil fechado, né? Se o perfil é fechado e ele tem um conteúdo profissional, isso pode caracterizar até além de limitar na parte de marketing, né? Na parte da visibilidade em si, ele caracteriza ali até uma sonegação, de repente. Sim, né? Você está de forma violada exercendo uma atividade comercial sem a devida publicidade. O meu pessoal mesmo é fechado. O meu também é. E não tem problema nenhum, desde que você não exerça uma atividade comercial a partir desse perfil. Exatamente. Verdade. Ô, Glaucia, deixa eu te perguntar. Muitas vezes a gente ouve falar que as pessoas, que brasileiro é um bicho curioso. Quer saber o que a Lucy faz fora das redes sociais, como que é a vida dela. É bom postar pessoal no empresarial, assim, um make-off, umas coisas da vida pessoal. Isso atrapalha, é bom? O que você orienta aí para ela? Sim, na verdade, essa é uma dúvida bem comum e bem recorrente assim, entre micro e pequenos empreendedores. Nada impede que você faça uma postagem do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, no seu perfil pessoal, desde que isso seja uma postagem pontual. Estrategicamente não vai influenciar. Mas se você tem um perfil profissional, ou você quer ter um perfil profissional, e você posta muito mais conteúdo da sua vida pessoal, além de você estar se expondo, né, e se expondo a riscos também, na sociedade que a gente tem hoje, você também está descaracterizando, como a Mari falou, descaracterizando o objetivo da sua conta, o objetivo do seu negócio. Então você perde ali a conexão com os seguidores, as pessoas que estão te seguindo por causa do negócio que você está investindo, por causa do produto que você vende, do serviço que você presta. Então você está criando essa desconexão com o seu público, o algoritmo também não vai entender o que você quer dizer para a sua audiência, então você está perdendo em todos os sentidos. Então, você... Às vezes até consegue engajamento, mas não é o público. Exatamente. Né? Exatamente. Você consegue um público, mas é um público, a gente chama muito de público desaquecido. É um público que não engaja nos seus posts. Não vai interagir, não vai interagir na sua loja, não vai ter interesse nos links que você compartilha. E, consequentemente, você não vai ter a conversão que você espera. Então, o ideal realmente é você ter um perfil bem separado da sua vida pessoal, para o algoritmo entender o que você está querendo dizer. Isso leva um tempo também, que é uma construção de marca, é uma construção de dados que você fornece para o algoritmo poder direcionar a sua comunicação. Eu até achei muito bom você trazer essa pergunta, porque eu pensei num exemplo que eu mesma vivenciei com uma das clientes que eu já atendi. Quando que isso pode ser uma exceção? Eu tive uma cliente que ela trabalhava com produtos importados. E dentro do perfil pessoal dela, ela fazia pontualmente postagens
dela mesma utilizando os próprios produtos. Sim. Em festas, em viagens. Isso era uma forma dela promover e criar identificação e conexão com o público dela. E às vezes é muito comum, né? Às vezes quem vende joia, por exemplo. Exatamente, é muito comum. Então, para determinados tipos de segmento, você pode fazer esse tipo de postagem no seu perfil pessoal, não tem problema, mas são postagens muito pontuais, com planejamento. Então, é importante ter uma consultoria estratégica para você entender qual o momento de oportunidade para você usar esse conteúdo dentro da sua rede pessoal. Mas o ideal é que você sempre direcione também a mesma postagem para o seu perfil profissional. E dessa cliente sua, dava certo? Ela fazia Dava super certo, sim. Ela engajava as postagens no perfil pessoal, mas uma coisa interessante que eu acho que vale a pena ressaltar é: você faz a postagem no perfil pessoal, mas você linka com o seu perfil profissional. Então é sempre importante marcar o endereço, lá o arroba, né, falando de Instagram, naquela postagem para que as pessoas sejam direcionadas e conheçam a loja por completo. E elas saibam também que o ambiente ideal para se falar sobre aquele produto, para conhecer mais sobre os produtos da empresa, é seguindo a loja comercial. Já faz o link para isso. Já faz um link para isso. Então é interessante, é recomendável sim ter esse perfil profissional separado, nada impede de você fazer pontuais postagens no perfil pessoal, mas ter ambientes diferentes para diferentes tipos de público. Muito interessante. É uma coisa simples e a gente às vezes não pensa, né? Sim. Não coloca maldade. É uma estratégia válida, mas que não é para você usar com recorrência, mas ponderado. Entendi. Ô, Lúcia, me conta uma coisa. Quem te segue como eu, vê que as suas clientes são assim, estão sempre lá. São clientes fiéis. Que é um trabalho bonito desse que você faz, super talentosa. Não tem como a gente ir uma vez e não voltar mais. E você é uma pessoa que não se expõe muito nas redes. Como que você fez para conseguir essas clientes, assim, essa conexão, assim, sem ter que se expor? Na verdade, eu contei também com um pouco de sorte, porque eu tenho uma clientela fiel. Sorte, é uma clientela que tem depois ela vai deixar o link aqui no final, nós vamos colocar aqui. Tem nada de sorte, é talento. Eu sorte igual competência. Eu sou privilegiada, gente, porque minhas clientes são simplesmente maravilhosas, são pessoas encantadoras, e ali acaba nascendo um relacionamento. Muitas das nossas clientes se tornam amigas, e o maior, eu falo que é o privilégio mesmo, são as indicações, porque as clientes, uma vez que ela vai no estabelecimento e ela gosta do serviço, então ela acaba indicando as amigas, ela indica as pessoas próximas. Várias pessoas eu já recebi também pelo Google Meu Negócio, que inclusive foi a Roberta que fez para mim o Google Meu Negócio. E é muito interessante que eu já recebi várias clientes e eu faço questão de perguntar quando está nos visitando a primeira vez. Foi alguém que publicou? Você foi indicada por alguém? Algumas pessoas olham e falam assim, olha, eu pesquisei e vi que a nota aqui é 5, então eu vi pela nota 5. Mas isso é critério de desempate. E eu achei fantástico. Temos recebido bastante clientes pelo Google Meu Negócio. Eu não apareço muito nas redes sociais, mas é uma coisa bem interessante também que a Cláudia estava falando, é sobre os perfis. Então, eu sempre, desde que abri o salão há 10 anos atrás, eu criei o perfil profissional. E sabe aquela coisa de ter medo de fazer vídeo? Sim. Então, eu acho que todo mundo passa por isso, né, gente? Mas vai super bem, viu, Lúcia? Quando você passa, vai super bem. Eu fiz um vídeo que você fez na inauguração da segunda unidade do salão. Sim. Foi ótimo, muito bom. Eu fazia uns 20 vídeos para escolher um. Mas todo mundo é assim. Aí eu passei a fazer assim, olha. Aí eu gravava e mandava de uma vez, porque se eu fosse revisar, eu não postava. E aí foi quebrando esse obstáculo, foi fluindo as coisas. E também, como eu sou maquiadora profissional, eu fiz um perfil da Lúcia Antunes Makeup, que você pode seguir lá, tá?
e postando os meus trabalhos. Aí já não é o trabalho de toda a equipe do salão, mas são os meus trabalhos de maquiagem, de noiva, das minhas clientes exclusivos de maquiagem. E é muito interessante. Eu não gosto de postar muita coisa da minha vida pessoal, mas eu gosto de deixar lá um saborzinho, assim, no meu Instagram, do Lucy Antunes Makeup, porque eu vejo que quando eu coloco, por exemplo, um final de semana, só uma foto mostrando de longe aonde eu estou, o engajamento vai assim, ó. Então, eu acho que as pessoas querem realmente saber da vida da gente, mas não deixar exposição demais, não deixar expor demais. É só um saborzinho bem de longe, sabe? E eu vejo que todas as vezes que eu faço isso, faz assim, olha, sobe, sabe? Então, é muitas visitas e eu falo, meu Deus, o que é isso? Você achou a medida certa, Eu né? achei a medida certa. Então, eu encontrei isso. Então, de vez em quando, eu deixo só uma pitadinha lá, só para pessoa, só para aguçar a curiosidade. Dá vontade de ver. E eu acho que é isso. E a pessoa, ela quer saber mais. Eu tenho um pessoal, porque às vezes a gente quer postar algumas coisinhas assim, que não é sobre trabalho. E aí eu falei, gente, o que eu faço? Eu não quero postar minha vida pessoal em trabalho, no Lucy Antunes Makeup. Eu também não quero de jeito nenhum do salão, porque o salão não é só o meu trabalho. Eu sou dona e sou gestora. E além disso, eu executo também serviços do estabelecimento. Então, do Alfa Espaço da Beleza é uma equipe, lá tem trabalho de todos os profissionais. Lá não é exclusivo da Lucy, né? Então, sendo dessa forma, eu criei um fechado, meu pessoal, familiar, amigos muito íntimos. Para aceitar lá, precisa de mandar o convitinho, aí lá eu posto o que eu quero. Exato. Então, não misturo com os outros, mas realmente para alcançar o sucesso sem aparecer muito, realmente são as indicações que foram sendo realizadas dos próprios clientes, estar nos indicando os serviços e olhar para frente. E claro, também que eu tenho uma pessoa que faz para mim as divulgações, que eu não posso abrir mão, né, gente? Que a gente precisa de estar como uma pessoa especializada no marketing, que isso fez toda a diferença nas minhas redes sociais, isso é sem dúvida. Esse suporte é muito importante para entender os detalhes, as nuances dentro de Até cada plataforma, estratégia, né? Sim, a estratégia de médio e longo prazo. Sim. E para mim fez toda a diferença ter esse profissional como suporte, tanto na parte de marketing das redes sociais no Instagram, como o trabalho que a Roberta também prestou para mim sobre o Google Meu Negócio, que eu achei fantástico. E é engraçado que o Google Meu Negócio, ele é uma constância. Então, não é só no momento que foi realizado, foi feito. Não. Ali as pessoas, sempre que querem referência do trabalho, eles vão lá no Google e pesquisa e olha para ver em que nível estão, né? Está aquela empresa e é muito interessante e as pessoas vão mesmo, viu? Bom, Google Meu Negócio é das plataformas principais das clientes que eu atendo também. É o que gera mais resultado. Principalmente para serviço, o pessoal não dá valor. Principalmente. Ainda bem que você falou, não fui eu. Olha, eu sou prova Comprovado. tá? Eu sou prova disso, porque sempre que chega alguém novo, eu quero saber se foi indicação de alguém. Uhum. E aí, quando a pessoa fala assim, eu olhei no Google, eu falo, olha... Foi indicação Obrigada, de terceiros. Obrigada, Roberta, realmente. Obrigadíssima. Obrigada, Roberta, eu amei isso. Foi indicação da Roberta. Tá vendo? Isso é muito bom mesmo. E eu indico, gente, Google Meu Negócio é vida, tá? Não pode ficar sem. É muito interessante porque ele te permite criar uma autoridade que nunca vai ser tirada de você. Nunca vai ser tirada. Você E orgânica, constrói né? orgânica. E ali não tem como mentir. Ali é a opinião das pessoas que dos realmente próprios usuários. experimentaram, tiveram experiência daquele serviço prestado. Então não tem como mentir, né? São experiências reais ali que são colocadas ali. Exatamente. Verdade. Mari, me conta uma coisa. Essa questão do antes e depois, tem algum requisito? Como que pode postar? Como que pode fazer? Não pode fazer? Como que é essa questão jurídica para poder fazer essas postagens de antes e de depois? Para quem faz Você fala de serviço, resultados de do resultados. serviço. Exatamente. Isso mesmo. Um ponto interessante que a Lucy acabou de falar é depoimentos reais. Né? Os depoimentos reais, eles são inquestionáveis.
Quando a pessoa começa a fazer muita firula, inventar demais, pôr depoimento Você já falso ali, suspeita, né? já começa a perder a credibilidade da página. Então, esse é um requisito importante. Uhum. Agora, a regra de ouro para isso aí, né? O que é fundamental é consentimento explícito, né? E formalizado. Uma coisa, você tá ali com uma cliente que tá sempre no salão e tá falando, vou postar uma foto sua, como é que você chegou, como é que você tá saindo? Beleza, pode postar. Aí tem alguma situação que aquela pessoa não gostou da postagem ou ela tem algum problema futuro com você, ela vai naquilo ali que a imagem não está autorizada, é um direito ali de imagem que está sendo Depois pode caber até ferido, recurso. pode caber recurso, pode caber até ação judicial. Então, esse consentimento ele tem que ser explícito e ele tem que ficar arquivado, é uma coisa importante para quem trabalha com isso. E uma opção, quando não houver, às vezes pode ser frágil, né? Não, mas como é que eu vou abordar? Essa cliente está aqui toda semana, pedir para ela assinar um documento para eu postar uma foto dela? Isso pode ser delicado. Então, uma alternativa para isso é que seja anônimo, né? Você não precisa identificar a pessoa, não precisa focar ali no rosto, né? No seu caso é difícil, porque a gente está falando de maquiagem, né? Mas procedimento estético, Outros tipos de serviço, por exemplo, procedimento estético. Coloca ali de forma que fique anônimo, né? E aí a pessoa não vai ser fragilizada, principalmente quando é um conteúdo mais sensível, né? No caso da estética, por exemplo. A gente teve um programa aqui umas semanas para trás, e a doutora Thelma até falou isso, que às vezes tem o médico está filmando, às vezes no centro cirúrgico, e a cliente deitada. Então, eu não sei, você não sabe, nenhum de nós quatro sabe, mas o marido dela vai saber que ela está ali. Sim. Às vezes um amigo vai saber que ela tem uma tatuagem, uma pinta, então expõe, às vezes, a pessoa, sim, faz consentimento. Exatamente. Mas... Quanto mais anonimizar isso aí, né? Melhor. Quanto mais anônimo for, melhor. Muito bacana. Ô, Glau, a gente já conversou sobre isso, mas eu queria que você pontuasse mais alguma coisa que você acha que é importante. Essa questão de bastidores da vida pessoal, até que ponto que pode ajudar, até que ponto pode atrapalhar. Tem alguma coisa assim que você acha que faltou falar? Essa questão, assim, que você acha mais pontual, assim? Eu acho que é importante sempre manter o planejamento em atividade. Então, sim, tudo que você for postar para o seu negócio, para divulgar seu produto, seu serviço, tenha planejamento antes. Eu acho que é o básico do trabalho de um consultor, de um analista de marketing vai fazer com você. É porque a gente chega e vai postando, né? Exatamente, esse é o ponto. Fiz isso aqui, ficou bom. Muitas vezes, o que as plataformas, em geral as redes sociais, pedem é frequência. Sim. Então, às vezes, no desespero de ter frequência de conteúdo, a gente acaba postando coisas do nosso dia a dia. Que não vai fazer. Não é qualquer. Exatamente, não é qualquer frequência coisa. Não é qualquer coisa, né? Exatamente, frequência, mas também qualidade. Sim. Qualidade e objetivo na comunicação que você quer transmitir. Porque senão você também vai estar fazendo um trabalho que não vai te gerar frutos. Verdade. Não vai acumular frutos para você no futuro. É um trabalho em vão no final das contas. E aí depois vai falar, é porque eu nunca consegui fazer nada nas redes sociais, as redes sociais não é para mim, o consultor de estratégia de marketing não soube fazer. Mas não, muitas vezes. A culpa sempre é do marketing. Sempre é do marketing. Mas nem sempre assim. A sua estratégia, o seu planejamento, ele está adequado para o perfil profissional? Tem que pensar nessas premissas, sabe? E esse planejamento te ajuda nisso. A manter o foco nas postagens profissionais. E não te permitir, né, de fazer essas postagens espontâneas demais. Sim. Dentro de um perfil que não é adequado. Entendi. Ô, Lúcia, você falou do Google Meu Negócio, que sempre foi bom para você. E você usa alguma outra estratégia digital assim, que te ajuda? Além disso, realmente só as comunicações e as mensagens por via WhatsApp. Que a profissional do estabelecimento, ela tem essa conexão com todos os clientes já cadastrado no estabelecimento. E faz muita diferença. E eu acho que uma grande diferença também é quando mandarmos a mensagem, é mandar exclusivamente para a pessoa e não por um grupo, né, para um grupo de transmissão, mas chamando a pessoa pelo nome e, por exemplo, vai fazer uma ação no estabelecimento, chama a pessoa pelo nome e manda mensagem para ela, porque quando ela vê ali o nome dela, ela abre e vai dar atenção para aquela mensagem. Mas quando é só uma mensagenzinha comercial, a tendência nós temos é de pular aquela mensagem. Então, a parte que eu faço muita questão em relação às mensagens de WhatsApp, de ser uma mensagem personalizada para cada cliente.
né? E além disso, realmente, o engajamento pelo Instagram, que a Mariana falou uma coisa que é bem bacana sobre o antes e depois, tá? A maioria das pessoas, elas não querem ver antes, elas querem ver depois, elas querem ver coisas bonitas, porque o antes é sempre um pouquinho menosprezado, falando assim, como estava feia e como eu deixei bonita. Então, isso não é muito bem visto, assim, sabe? Porque as pessoas querem ver o que é belo, as pessoas querem ver o resultado, elas querem ver a coisa bonita. Mas, em alguns casos específicos, que deve ser muito bem específico, por exemplo, uma pessoa que foi contratada exatamente para isso, fazer um trabalho de melasma e mostrar que a maquiagem, ela cobriu perfeitamente aquele trabalho, né, aquela pele que tinha muita mancha, e aí cobriu e deixou perfeita. Mas isso é um trabalho à parte, porque e boa parte dos clientes não gostam de ser expostos antes e depois. E muitos não querem nem o depois. Então, assim, isso que você disse é muito importante, porque isso cabe um processo de usar a imagem da pessoa indevidamente. Então, isso aí, e eu acho que todo esse cuidado que a gente tem, isso faz com que os nossos clientes vejam que o nosso trabalho é um trabalho que a gente respeita muito o cliente, sabe? E isso faz com que clientes tenham segurança de estar fazendo o serviço conosco, né? E isso para mim é prioridade, o respeito aos nossos clientes. Legal isso que você falou. Dependendo da autoestima da pessoa ali, ao invés de ressaltar a beleza dela no resultado final, você está ressaltando a feiura, né? Sim, assim, entre sim. aspas, né? Aquilo que incomoda. Pode gerar um gatilho na pessoa. Isso, contrário, né? Sim. Então, sempre assim, só quando a pessoa, a gente vê que a foto tá bem bonita, assim, e a pessoa autorizou, porque já aconteceu de eu perguntar assim, eu posso fazer uma foto sua? Eu posso postar? E a pessoa me responder assim, eu vou ficar ofendida se você não postar. Olha que coisa linda, né? Tem outras pessoas que já são pessoas mais discretas, então eu acho que o profissional, ele não pode ser invasivo, ele tem que saber o limite dele, né? Mesmo porque esse cliente precisa de ser respeitado. Sim. Se é uma pessoa tímida, então você não vai nem entrar nesse assunto, né? E outras pessoas, às vezes, você tem até liberdade, mas a pessoa fala assim, olha, eu não gosto que posta minha foto. Então, eu já presenciei profissionais muito invasivos que tiram foto da imagem da pessoa e sai postando para todos os lados. Não. Sem nem perguntar, né? Sem nem perguntar. Eu sou assim, olha, não gosto que tira foto minha de qualquer jeito e sai postando. Então, da mesma forma, eu quero ser empático com a pessoa, né? Eu quero estar no lugar da pessoa. Será que ela gostaria? Isso resolveria muita coisa no nosso planeta. Nossa, tem muitos gente, aspectos. eu acho Exato. que isso é bom senso. Nós precisamos de fazer essas análises. Já vi vários clientes, eu vou falar de noiva, porque isso dá mais em parceria de noivos, que a gente trabalha com o público de noivas, então tem vários profissionais, vários fornecedores. E eu já vi atitudes de alguns fornecedores que a noiva assim, sente constrangida ou comenta, olha, não gostei dessa atitude dessa pessoa. Então fala, olha, então quando eu ouço esses comentários, eu presto atenção para não repetir, né, essas mesmas falhas. Mas eu acho que realmente o WhatsApp para mim faz muita diferença. É claro que são clientes que já são cadastrados no estabelecimento, mas faz toda a diferença essa aproximação dos clientes e principalmente chamá-los sempre pelo nome. Mas é assim mesmo, porque eu já recebi mensagem lá do salão e vem com seu nomezinho. Na primeira frase, já te identificando e conversa com você. Não é uma mensagem automática. Né? Você viu que ela digitou, ela escreveu. Sim, ela escreveu para você. Para mim, exatamente. Super personalizado. E hoje em dia, gente, quem não trabalha com WhatsApp, não tem jeito, né? Todo mundo. Né? Mas a personalização é tudo em qualquer área, né? Faz a diferença. Verdade. Ô, Glau, me conta uma coisa. Qual conselho que você deixaria para as mulheres que estão com medo de se expor na rede social, mas tem que empreender e quer começar aí já dando certo? Incrível. Tem uma questão que eu acho que é bem importante, até a Lucy trouxe, que eu vejo em muitas das minhas clientes também, o medo de se expor, ou a vergonha, né, de se expor em frente às câmeras. E antes de falar da praticidade da coisa, eu
quero compartilhar uma frase que tem me impactado ultimamente, eu tenho refletido muito sobre ela, que é a questão do você é seu nicho. É uma frase que surgiu em alguns vídeos do YouTube e tal, falando sobre criação de negócios, né? Interessante, né? Dá pra gente pensar bastante. Exatamente, essa frase, mesmo sendo curtinha, ela representa muita coisa. Mas o que ela significa de fato? Você é o seu nicho. O que ela significa de fato? Ela não quer dizer que você vai tomar decisões estratégicas a partir de preferências pessoais, a sua cor preferida, o seu status social. Ela tem muito a ver com você representar o seu nicho de mercado. Então, todas as suas habilidades que você conquistou, todos os desafios e dores que você superou, isso tudo faz parte da sua história, e a sua história ela pode criar um propósito para o seu negócio. E a partir desse propósito, as pessoas começam a se identificar, que é a questão de gerar essa conexão humana, né? De trazer, aflorar esses sentimentos, essas emoções e trazer essa conexão humana para o negócio. Uma forma de tornar um pouco mais natural, sem sair do profissional. Então, se eu tivesse que dar um conselho, seria enxergar que você é a soma de tudo que aconteceu na sua vida, né? E isso tudo vai inspirar outras pessoas. Então, você não precisa ter medo de se expor. Outras pessoas vão se identificar com você. Inclusive, você pode inspirar outras mulheres a fazer o que você está fazendo ou a se conectar com o seu negócio. E, além disso, eu acho que é válido dizer também, a partir disso, evitar se comparar com outras pessoas, outros profissionais. Sempre, né? Muito, bastante. E, por último, se eu pudesse deixar aí 3 dicas. Você se inserir dentro de uma comunidade também que te influencia a evoluir. Isso é muito importante. Se inserir numa comunidade que te influencia ou que te apoia para evoluir, em termos, inclusive, de empreendedorismo feminino, é um engate muito forte para alavancar o negócio. E essa questão de inserir na comunidade, você está falando isso, e ontem eu vi um vídeo que não tem a ver com o nosso assunto, assim, mas estava falando de prevenção de Alzheimer, principalmente mulher, né, que já passou dos 40 e tudo, que às vezes a questão de prevenção do Alzheimer se confunde com a entrada da menopausa, por falta de... A gente começa a esquecer as coisas, começa a dormir menos e fala da importância de você estar inserido numa comunidade, como dos 5 requisitos que ela fala no vídeo para a prevenção do Alzheimer. Sim. Além de aprender a fazer coisas novas todos os dias, atividade física, né? Boa alimentação. A boa alimentação é você estar inserido numa comunidade que você seja útil, que você possa ajudar outras pessoas. Então, aproveitando esse gancho, eu vou convidar você que está nos ouvindo ou nos assistindo para a 22ª Jornada de Negócio do Clube das Mães Empreendedoras, que vai acontecer no dia 13 de maio, lá na Casa Palestra. Quer saber mais? Manda um WhatsApp pra gente. É 319-9932-5885. 319-9932-5885. Ô Lu, dá uma dica para quem quer começar a empreender na área da beleza. Na quem área... tá nos ouvindo. Então, na área da beleza, gente, eu acho que não só na área da beleza, mas em qualquer área que você for empreender. Primeiro você precisa de fazer uma pesquisa de mercado, de conhecer o público que você quer alcançar. Qual é o seu objetivo, aonde você está começando e aonde você quer chegar. Então, eu acho que você precisa de partir desse ponto, né? Onde você quer chegar. E não esquecer que os processos precisam de ser vividos, não pode ser pulados, porque se você pular algum processo, lá na frente você vai passar alguma dificuldade, não vai saber sair daquela situação porque você não viveu. Então as dores elas são necessárias, os processos precisam ser vividos, né? Ninguém dá um salto de uma só vez, precisa de passar pelos degraus da escada para saber as dificuldades que tem para subir esse degrau. Então não tenha pressa, não se compare a ninguém, seja você mesma. Então você é única, não existe ninguém igual a você. Ninguém vai fazer o que você faz. Pode existir pessoas piores, melhores, mas igual a você não existe. Então tenha foco, tenha fé, não passe por cima de ninguém. Seja você mesma e vai ali galgando cada dia o seu espaço e quando você perceber, você está mais longe do que você imaginava que poderia chegar.
Não, maravilha. Mas é exatamente isso que eu penso, sabe? Então, para chegar aqui com 2 unidades, eu não sou melhor do que ninguém. Apenas eu me esforço e eu creio que Deus ele está conosco sempre. Aquele que busca tem a resposta e ele tem me abençoado, que eu não posso deixar de honrar o nome dele em todos os lugares onde eu vou, porque ele é em primeiro lugar realmente na minha vida. Amém. E é graças a ele que eu estou onde eu estou, graças ao meu esposo que me apoia sempre, e a minha família. E complementando o que você disse, eu acho que os grupos, eles são fundamentais, e eu falo para a minha vida. A comunidade do Clube das Mães Empreendedoras fez muita diferença na minha vida. E eu só estou aqui hoje devido ao engajamento no Clube das Mães Empreendedoras. E não só aqui, mas do podcast que eu já participei, de vários outros eventos. Então, eu sou muito grata. Eu gosto sempre de estar engajada de vários outros grupos, né? Esse é sobre empresas, sobre empreendimentos, mas na minha vida pessoal, eu gosto de estar sempre envolvida em algum grupo, que eu acho que faz muita diferença na vida da gente. Além de você não sentir sozinha, você tem pessoas para te apoiar, né, para te ajudar, para te levantar. E realmente o clube, ele fez muita diferença na minha vida, porque eu vejo que a idealizadora do grupo, ela não é sobre ela, é sobre as mães, é sobre as mulheres. Então todas, ela quer que estejam todas num nível, num patamar alto, subindo cada vez Ela mais. sempre fala, o clube não é Ela meu. sempre, né? Então, Importante. assim, a Xana é uma grande referência para nós. Eu acredito que para todas as mulheres que caminham ali junto com ela, e ela sabe disso, né? O quanto nós a admiramos e somos gratas por dar esse apoio para a gente. Muito obrigada, Xana Vasco. Todas nós agradecemos, né? Bom, a gente já está encaminhando para o final e eu queria pedir para cada um de vocês agora deixar o contato de vocês, as redes sociais, para quem quiser contratar aí os serviços de vocês. Você pode passar para a gente, Mari, começando com você, quem quer te contratar? Claro, com certeza. Se você precisa entender das burocracias do seu negócio, saber, né, dentro do nosso tema aqui, os limites do que você pode ou não juridicamente divulgar, postar, meu Instagram, @marianabamed. Lá você vai encontrar dicas e os meus contatos para a gente bater um papo aí sobre as burocracias do seu negócio. Glau, deixa também para o pessoal aí seus contatos. Perfeito, obrigada. Então, gente, para quem quer uma consultoria, né, mais direcionada também, não só para as redes sociais, mas para o marketing em geral, podem procurar por sammarketing.com.br ou @sammarketingdigitalk. Pode mandar mensagem, lá também vai ter todos os meus contatos, o site também, para quem quiser saber mais sobre os serviços. Ô, Lúcia, quem quiser ficar mais bonita, fazer uma maquiagem sensacional, embelezar, como que faz para poder te achar? Então, gente, eu vou deixar aqui as redes sociais. É Alfa Espaço da Beleza e Alfa Espaço da Beleza, unidade 2. O meu, da maquiagem, é Lúcia Antunes Makeup. Pode entrar lá, conheça o nosso trabalho e teremos muito prazer em receber vocês. Bom, e minha rede social, gente, é RM Digital com 2 L's e o telefone é o 319-8102-9417, 319-8102-9417. Bom, eu quero agradecer essas 3 mulheres incríveis que estiveram com a gente essa noite, a Lúcia, a Mari, a Glau. Muito obrigada, gente, pela disposição, por estarem aqui essa noite. E eu te espero na próxima terça-feira, às 18 horas, para mais um CME no ar. Pode ouvir lá na Rádio Mineiríssima ou no YouTube do Clube das Mães Empreendedoras. E amanhã, quarta-feira, a Xana está com um programa incrível, gente. Então não perde. Até lá.